Uau, que bênção finalmente estar aqui no lindo paraíso de Koh Vanuatu. É um verdadeiro prazer indescritível. Vamos rezar. Pai Celestial, nós te damos nossos mais sinceros agradecimentos por este momento verdadeiramente incrível. Somos profundamente gratos e oramos com uma profunda e sincera fé para que o Espírito Santo, em sua divina orientação e poder, nos direcione e ilumine em cada passo de nossas vidas e nos guie sempre. Tudo isso em nome sagrado de Jesus Cristo. Cristão, guia-nos com teu Espírito poderoso e consolador. E Senhor, obrigado porque verdadeiramente Vanuatu será salvo. Vanuatu será salvo em nome de Jesus. Cristão, oramos com muita sincera e profunda gratidão e fé, com todo o nosso coração e espírito. Amém. Podem se sentar. Abram comigo em Efésios capítulo 6. Agora, este é um seminário de oração. É um acampamento, mas a ênfase principal está verdadeiramente na oração e é por isso que estamos orando com dedicação. Estamos compartilhando sobre a importância da oração. E no livro de Efésios capítulo 6, queremos começar nossa leitura a partir do versículo 10. O versículo 10 diz: finalmente, com grande e profunda emoção, meus queridos e amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor. E no imenso e glorioso e verdadeiramente poderoso e inabalável e grandioso poder da sua força. Amém. O que isso significa de fato é que um cristão pode ser forte ou, por outro lado, pode não ser forte. Por isso ele diz: sejam fortes, porque você pode ser um cristão, mas infelizmente não ser um cristão verdadeiramente forte. Você está comigo? Você pode ser cristão, mas não ser um cristão forte. Então você precisa ser um cristão forte. E quando você não é um cristão forte, isso não é algo que se veja fisicamente de forma alguma. Veja, um cristão verdadeiramente forte não é o mesmo que um homem simplesmente forte ou uma mulher simplesmente forte. Algumas mulheres são realmente fortes. Elas podem lutar com grande determinação. Quando você as vê correndo 100 metros ou até mesmo 1.500 metros, elas podem correr por muito mais tempo e significativamente mais rápido do que alguns homens. Deveria dizer mais do que muitos homens. E quando você as vê jogando futebol, elas podem jogar muito melhor do que muitos homens adultos. Sim. Portanto, quando a Bíblia nos diz para sermos verdadeiramente fortes no Senhor, está claramente falando de ser forte no âmbito espiritual, ou seja, espiritualmente robustos e resilientes, porque o ser humano é intrinsecamente composto de espírito, alma e corpo de uma forma completamente integral e interligada. Em 1 Tessalonicenses 5, vemos a Sagrada Escritura que inclui os 3, versículo 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Ba'amoni. A totalidade de um ser humano é formada pelo espírito, pela alma e pelo corpo físico, sendo esses os componentes essenciais e fundamentais da nossa existência, e o corpo. Portanto, que o Deus de paz santifique completamente e integralmente todo o vosso espírito, alma e corpo e completo. Você pode ver as 3 partes aí. Portanto, a primeira palavra é completo. O todo. Se você fala de um homem completo, tem essas 3 partes. Se você é forte em seu espírito, mas não é forte, isso não significa que você possa ser forte em sua alma. Pode ser forte em sua alma, mas não ser forte em seu corpo. E pode ser forte em seu corpo, mas não ser forte em seu espírito. Qual é a principal diferença? A principal e mais significativa diferença é que quando você é forte em seu corpo, pode se esforçar em diversas atividades físicas e esportivas. Você pode correr longas distâncias com muito mais facilidade e resistência física. Você pode correr milhares de metros ou até quilômetros sem se cansar, mantendo um ritmo constante e uma resistência impressionante para jogar futebol. Durante os 90 minutos completos de uma partida, você deve ser incrivelmente forte, tanto física quanto mentalmente, para suportar a intensidade e a exigência do jogo.
Por essa razão, a maioria dos jogadores é muito jovem. Assim que você chega aos 30 e poucos anos e já não está na sua melhor forma física, não consegue correr adequadamente, porque eles correm. Até mesmo para ser um árbitro profissional. Uma vez conheci um árbitro da FIFA, sabe? E você pode ver que é um atleta muito musculoso e forte. E ele me disse que já havia se aposentado completamente de sua bem-sucedida carreira esportiva. Não é pouca coisa? Da próxima vez que você assistir futebol, não olhe para os jogadores. Olhe para o árbitro. Você vai ficar com pena. Correu aqui, correu ali, correu aqui, correu ali, correu aqui durante 90 minutos. Não é qualquer coisa. Você precisa ser forte. Caso contrário, você nunca poderá ser um árbitro. Então, para ser fisicamente forte, essas são as coisas que você pode fazer. Você pode lutar boxe, lutar e tudo mais. Então, para ser verdadeiramente forte em sua alma, quando você não é forte em sua alma, quero dizer suas emoções, elas realmente não são fortes, porque suas emoções são de fato muito importantes para o seu bem-estar geral. Suas emoções. Você fica triste, você fica feliz. Quando você está triste e você não consegue controlar essa tristeza profunda a ponto de ela se tornar muito ruim e ser prejudicial ao seu bem-estar geral e completo, afetando sua qualidade de vida. Isso significa que sua alma não é forte. É assim que algumas pessoas podem tirar a própria vida, porque a tristeza foi longe demais. Mas você deveria ter sido forte o suficiente para se controlar, para saber que há esperança em Deus. Por isso, o salmista, com sua profunda reflexão, diz: Por que te abates, ó minha alma, e por que te inquietas dentro de mim? Há uma esperança firme em Deus, que é a minha salvação. Espera em Deus. Então a alma, as emoções e depois a vontade. Veja, Jesus disse que o espírito está verdadeiramente pronto, mas a carne é extremamente fraca. Então isso significa que você pode dizer com toda a sua convicção: eu realmente quero fazer isso, mas infelizmente acaba não fazendo porque sua alma é fraca, talvez por uma falta de vontade ou determinação. A alma é a vontade. Há três coisas importantes: a vontade, as emoções e também a mente. A mente. Então, a vontade de uma pessoa, em certos momentos, também é algo que pode ser considerado fraco. Ou seja, nem sempre é forte. E quando você tiver, a Bíblia chama de mulheres tolas, desviadas pela carne. Qualquer homem pode fazer o que quiser com elas. Eles apenas os acariciam. Então ele diz a eles: vou comprar doces para vocês. E eles estão prontos para tirar suas roupas ou olá isso. Então eles dizem qualquer coisa. E então se deixam levar por eles, dançam para eles, fazem todo tipo de coisas. Você pode ver que a vontade da pessoa, mas quando a pessoa vai à igreja, ela sabe que está errado. Mas quando chega o momento, ela simplesmente não consegue parar de se deitar com pessoas diferentes, uma e outra vez. Toda vez eu quero parar de fumar, mas não consigo. Eu sei que estou morrendo por causa disso, mas não consigo parar. Eu sei que as drogas estão me matando, mas não consigo parar. Isso é o que acontecia com o endemoniado de Gadara. Sua alma estava afetada pelos demônios que ele tinha dentro de si. Ele se cortava, mas depois continuava se cortando. Chorava, mas continuava se cortando. Assim é uma alma. Depois você chega ao espírito. O espírito de uma pessoa, quando o espírito é verdadeiramente forte e inabalável, está intrinsecamente relacionado com suas profundas habilidades espirituais inatas para se comunicar eficazmente com Deus e servi-lo de forma dedicada e reverente. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu oro com o meu espírito. Veja, quando você ora, o seu espírito, a parte espiritual, o seu verdadeiro ser, também é muito crucial e importante, na verdade, fundamental para a sua existência. Quando você não é uma pessoa espiritual, ou o espírito não está desenvolvido o suficiente e não é forte, tudo de ruim da carne sempre vence, sempre prevalece.
porque a alma é o centro e o juiz, e a alma é a vontade. Ela precisa seguir instruções, seja da carne ou do espírito, dependendo de qual for mais forte ou dominante naquele momento. Neste exato momento, estão chegando até você algumas instruções importantes. E essas instruções, muitas delas vêm do espírito e outras vêm do nosso próprio lado da carne. Se o seu espírito for forte, a voz do seu espírito será mais alta que a voz da sua carne. E se a sua alma também estiver plenamente desenvolvida e você tiver uma boa vontade genuína na tomada de decisões importantes, você toma uma decisão que é verdadeiramente em favor do espírito. Porque quando Jesus disse aos seus amados e fiéis discípulos, reze, 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 vou aqui e orarei realmente muito profundamente. Número 1, Jesus também estava muito cansado durante o dia, assim como nós, seres humanos. Ele estava acordado. Mas os discípulos, você vê isso? O espírito deles não estava desenvolvido. Não era forte. Jesus orava o tempo todo. Orava tanto que os discípulos lhe pediram que os ensinasse a orar. Então Jesus tinha um espírito bem desenvolvido. Você entende? É assim que sabia quem era. Nunca sabe quem é até que seu espírito esteja desenvolvido. Quando seu espírito não está desenvolvido, às vezes pode ser importante, mas não sabe que é importante. Sim, é isso que a Bíblia diz. No momento em que Jesus começou a saber que havia sido enviado pelo Pai e o que tinha que fazer. Então, a carne de todos os discípulos os fez adormecer profundamente, mesmo que eles realmente quisessem. O espírito estava muito interessado nisso, mas a carne infelizmente não estava, e a carne de fato venceu. Então, sempre há uma guerra sempre dentro de você. Isto ou aquilo depende de quão desenvolvido você está. Deixe-me explicar isso com algo que muito frequentemente acontece com as crianças. Você sabe quando nasce, certo? Seu corpo é projetado de uma forma muito específica daqui, veja bem, desde a sua boca, que é a entrada inicial, até o seu ânus, que é a saída final, por onde o gás é liberado e por onde as pessoas evacuam os resíduos. É, na verdade, um único e contínuo tubo digestivo. Há um tubo que se estende daqui, da parte superior, diretamente para baixo, percorrendo todo o sistema, até sair completamente. Não há absolutamente nenhum bloqueio de forma alguma. É um tubo único, completamente contínuo. Sim, basta simplesmente entrar e sair do local. Agora, para evitar confusões e também possíveis bloqueios no seu corpo, você realmente sabe o que são engarrafamentos? Para evitar um bloqueio, Deus criou o corpo humano de uma maneira verdadeiramente perfeita e funcional, projetado com uma sabedoria incomparável e divina, de modo que assim que a comida entra no seu estômago, esse é o início de um processo digestivo vital e fundamental para a sua saúde. Algo precisa sair pela parte de baixo. Você sabia que foi criado assim? Não, por isso há um banheiro em todo restaurante. Nunca se pode construir. Não é permitido construir um restaurante sem banheiro. Sem um banheiro, nunca, jamais será permitido. E nunca nos será permitido ter um avião. Um avião onde a comida é servida sem um banheiro, porque é uma reação imediata e compreensível. Em termos médicos, chamamos isso de reflexo gastrocólico. Sim? Você está me ouvindo? Então, aqueles que já tiveram bebês antes, percebem que quando você começa a dar leite para eles, o bebê faz cocô quase imediatamente, ou assim que termina de comer, o cocô sai naquele exato momento. É uma observação bastante comum, de fato. Isso é algo muito importante. À medida que você cresce, você observa e entende que a alma se desenvolve e evolui. E também agora considera cuidadosamente muitas outras coisas antes de permitir que os acontecimentos e as situações sigam seu curso natural e pré-estabelecido. Assim, a mente neste ponto começa a receber uma grande quantidade de informações valiosas e detalhadas. Deixe meu povo ir. Permita que sejam livres e sigam seu próprio caminho. Deixe a coisa sair. Você está comigo nisso? Mas se a mente humana agora também recebe informações de uma maneira constante, contínua e extremamente significativa.
você está em um acampamento, este não é o momento para isso. Número 2, aqui não tem banheiro. Número 3, este não é o lugar mais adequado. Número 4, quero dizer, tente segurar o gás porque ele vai destruir completamente o ambiente natural. Não é apropriado, etc, etc, etc. Então agora a mente tem que decidir. A alma no meio está recebendo informações daqui. Também está recebendo informações do corpo de que quero liberar as pessoas. E então o corpo, a mente, agora vai decidir, não vai acontecer. Pelo lugar onde estamos, não vai acontecer. Então sim, e bloqueia isso. Sim, mas veja, se você é uma criança, o pensamento não está desenvolvido. Por isso as crianças fazem cocô em todo lugar, em qualquer lugar, sobre a mãe, quando vão à igreja no domingo. Em qualquer lugar onde você veja que está com uma pessoa importante, a criança sujou todo o lugar. Então você vê isso. Os pecadores, certo? Que realmente pecam o tempo todo, continuamente. São apenas criancinhas. No âmbito espiritual, elas são, de fato, criancinhas pequenas. Você está completamente comigo agora? Lembre-se sempre e tenha em mente que você tem essas 3 partes fundamentais. Então vamos voltar para Efésios capítulo 6, que é exatamente onde começamos. Por favor, preste atenção. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Não se trata de fazer flexões, nem exercícios físicos intensos ou coisas do tipo, pulando para cima e para baixo de forma repetitiva. Está no reino do Espírito. Depois diz, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, como vocês podem ver, a força tem a ver com lidar com o diabo. Vistam-se de toda a armadura de Deus, porque não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir, permanecer firmes. Portanto, cingam os vossos lombos com a verdade. A primeira armadura é a verdade. Assim que você diz uma mentira, uma das suas defesas cai. Há uma brecha, uma abertura, um espaço significativo. Um dia eu estava expulsando demônios de uma senhora, uma jovem, e quando os demônios estavam saindo, cerca de 38 deles, a verdade, um deles disse, o cinto da verdade estava frouxo. Passei pelo cinto e entrei. Sim, o diabo me disse, o cinto da verdade estava solto. Então os demônios conseguiram entrar por ali. Como a coisa pode se mover se o cinto da verdade está apertado? Então o cinto da verdade foi solto e eu entrei. Então aqueles que estão na mentira, tomem nota, você abriu a porta de uma forma grandiosa. Então calce os seus pés agora com a preparação do Evangelho da Paz. Ok? Sim. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis resistir, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Versículo 18. Sempre rezando. Orando constantemente em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando ali com toda a perseverança e súplicas fervorosas e intercessões por todos os santos. Amém. Então, a oração é uma parte essencial e fundamental dessa armadura espiritual. Isso faz você forte. É uma oração. Vamos analisar isso no versículo 10. A Bíblia nos diz claramente, permaneçam firmes tendo os lombos cingidos e vestidos com a verdade imutável e inabalável. Então, no versículo 14, somos instruídos a vestir a couraça da justiça que nos protege de forma completa. Bem, versículo 15. Mantenha, pois, a preparação do evangelho em andamento. Tudo isso faz parte da armadura. Versículo 16. Tome o escudo da fé. Bem, versículo 17. Tome o capacete da salvação. Você entende? Qual é a palavra de Deus? Versículo 18. Orando sempre com toda a oração no Espírito. Amém. Portanto, isso é uma parte verdadeiramente essencial da sua defesa. É estar sempre orando e é algo completamente espiritual.
Você não pode ver com seus próprios olhos físicos. Saber? Muitas pessoas não sabem o que é armadura no reino espiritual. Um dia fui para um retiro e me colocaram para dormir em um castelo muito grande. Sim, o castelo era bem antigo, um lugar com muita história, e foi justamente lá que o acampamento foi realizado. Além disso, eles tinham um quarto individual confortável preparado especialmente para mim naquele mesmo local. Então, quando entrei na sala, cheguei e depois de alguns minutos fiquei lá e chamei as pessoas que estavam presentes naquele momento. Eu disse a eles: não posso ficar aqui. Sim, você sabe por quê? Você quer saber por que não pude ficar no quarto? Porque havia um homem parado na sala. A armadura feita de armadura de metal. Ele estava ali de pé. É isso que costumavam usar, mas estava ali de pé como decoração. E eu tinha medo, porque vi o homem de pé me olhando ou me vigiando no quarto. E eu estava assustado. Então eu disse: não posso ficar aqui. Sim. E essa era uma armadura de verdade que alguém usava para lutar. Porque quando você bate nela, bate com uma espada. Não pode penetrar porque é de metal. Sim. É assim que, no âmbito espiritual, Deus quer que nos vejamos de uma forma verdadeiramente poderosa e completamente protegida em todos os aspectos da nossa vida, assustando os outros. Você faz com que todos fiquem com medo. Quando te veem no âmbito espiritual, vão ter medo. Sim, porque os demônios também têm uma aparência. E vêm alguns a quem vêm atacar. Quando te veem coberto de metais, veja, no âmbito espiritual, eles olham e dizem: este homem. Não há nenhum lugar macio. Não há absolutamente nenhuma parte macia nele, de jeito nenhum, em lugar nenhum. Nem um único ponto fraco. Sim, não há nenhuma parte macia. Sim. Vamos para a próxima sala. Lá há uma pessoa nua cujo corpo inteiro é muito macio e completamente suave de fato. E podemos atingir qualquer lugar. Mas quando nós chegamos a esse ponto, bum, de repente, nada funciona. Seja o peito, que é a couraça da justiça divina. A justiça verdadeira de fato não está realmente ali presente em si, simplesmente não está lá. A justiça não está lá. A verdade no reino espiritual. Sabe, eu costumava pensar que isso era como um poema. Eu gostei dela até o dia em que estava expulsando demônios daquela garota. E o demônio, o cinto da verdade está realmente solto. Foi então que finalmente percebi isso de fato. Sim, é isso. Foi então que percebi isso. A coisa é real. E veja, você pode entender isso. Naqueles dias, quando eles estavam lutando, veja bem, eles esquartejavam as pessoas até virarem pura carne. Então, quando a guerra finalmente termina, todo o campo de batalha fica coberto como um verdadeiro açougue, com pessoas que foram brutalmente cortadas por toda parte. E a próxima coisa que você ouve é o som incessante das moscas. As moscas cobrem completamente todo o campo onde a batalha aconteceu. Sobre a carne morta das pessoas assassinadas que foram brutalmente e violentamente cortadas. E sabe, por essa terrível razão, o diabo é chamado de Senhor das Moscas. Ele é o Senhor das moscas que voam incessantemente sobre a morte e a destruição total e completa. Os demônios voam sobre a morte. Então, no âmbito espiritual, o inimigo está te observando cuidadosamente e está vendo tudo o que você faz, cada passo que você dá. E uma das coisas muito tristes e lamentáveis sobre os cristãos é que, de fato, infelizmente, não há oração. Veja bem, os cristãos geralmente não oram de verdade, de fato, sem oração. Sim. E as pessoas não querem rezar porque não é fácil rezar. Então, Lucas 11, versículo 1. Os discípulos de Jesus aproximaram-se dele para lhe perguntar. Eles olham para Jesus. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele orando num certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, por favor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou aos seus próprios discípulos. Ensina-nos a orar.
Sabe, um dia quando eu estava em Tulsa, Oklahoma, conheci o diretor da escola bíblica de Kenneth Hagin, o principal da escola bíblica. E eu estava perguntando a ele, qual é o segredo do sucesso? Não perguntei exatamente com essas palavras, mas algo parecido. Qual é o segredo do sucesso de Kenneth Hagin? Bem, ele disse várias coisas, mas disse o seguinte: uma das coisas que mencionou foi: veja os temas sobre os quais ele prega, a oração. Você pode ter uma oração. Seminário de oração na primavera, seminário de oração no inverno e de domingo a domingo, manhã, tarde e noite. Ele prega sobre oração. Sim, seminário de oração. Daí também surgiu a ideia. De onde eu deveria tirar a ideia? Seminário de oração. Se você parar para pensar bem, a ideia de pregar sobre a oração, um tema tão fundamental, é até bastante estranha no contexto da igreja, não é mesmo? Sim, é como pregar sobre coisas verdadeiramente maravilhosas. Mas o que realmente acontece com a oração? Há muito o que pregar sobre oração. Sim, por isso estamos fazendo um seminário de oração. Sim. Então este é o seminário de oração de Vanuatu. Amém. Então Jesus disse: Senhor, por favor, ensina-nos a orar. Agora, uma das coisas mais importantes e verdadeiramente fundamentais que nós precisamos aprender está claramente expressa em Efésios 6, versículo 18. As orações, a antiga e poderosa oração. Sim, você carrega a visão para tentar ampliar o tempo em todos os momentos, em todos os instantes. Certo, tudo bem. Verdadeiro? Em todas as ocasiões, em todas as estações, no Espírito, com todos os tipos de oração e súplica, orando em todo o tempo. Que tipo de oração? Exatamente o que significa cada tipo de oração e súplica, em sua essência mais profunda e completa. Para isso, permaneçam sempre alertas e vigiem com um propósito forte, determinado e com grande perseverança inabalável, intercedendo continuamente e com fervor em favor de todos os santos, o povo consagrado e escolhido de Deus. Amém. Então, o que Deus está nos dizendo é que devemos aprender e praticar todo e qualquer tipo de oração e súplica de uma maneira constante, fervorosa e dedicada. Amém. Agora, quando eu me converti ao cristianismo e fui pela primeira vez me juntar a um grupo cristão, então o homem que liderava o grupo disse: oremos, meus irmãos e minhas irmãs, com muita fé e sinceramente com devoção. De repente, ouvi pessoas rezando. Olhei e realmente comecei a rir alto. Então as pessoas estavam realmente orando, quero dizer, todos estavam orando muito assim, desse jeito. E eu fiquei surpreso. Eu disse: o que eles estão fazendo? Era a primeira vez que eu estava em um lugar onde as pessoas realmente abrem a boca e falam em voz alta quando oram. Porque até aquele momento, toda vez que eu tinha orado, sempre fazia isso apenas na minha própria cabeça. Sim, eu só sabia orar na minha mente, o que eu nem sei se realmente é possível orar só na cabeça. Não sei qual é a diferença entre pensar e orar na sua mente. Porque nas igrejas que eu tinha frequentado antes, quando diziam vamos orar, todos ficavam em silêncio. Então o sacerdote dizia: Senhor, tem piedade. Depois todos diziam: Cristo tem piedade. Ou o pastor falava algo como: vamos orar pelos santos, pelo povo da Etiópia que está passando fome. Então todo mundo ficava em silêncio. Vamos orar pela guerra na Ucrânia. Então, nesse momento, todo mundo ficava em completo e absoluto silêncio. Oremos com profunda e sincera devoção pela imensa e infinita misericórdia de Deus, que todos estejam em absoluto e completo silêncio. Isso é exatamente o que eu sabia então, quando fui àquele lugar e eles me disseram: vamos orar por todos. São pessoas que realmente fazem isso de coração e com grande fé. Sim, é isso mesmo.
Isso é impactante, sabe? De qualquer forma, uma das coisas que a Bíblia nos ensina aqui é que existem diferentes tipos de oração. Amém. Existem diferentes tipos de oração. E um verdadeiro mestre de oração deve ser alguém que ore todos os diferentes e variados tipos de orações. Se você está rezando em sua mente, então que assim seja de verdade, com toda a sua intenção e foco. Se você ora em voz alta, também deve saber orar em voz alta. Amém. Portanto, com grande entusiasmo e expectativa, vamos começar esta manhã este estudo profundo e significativo. Amém. Vamos ao livro de João, especificamente ao capítulo 11, onde exploraremos o primeiro tipo de oração, uma forma de comunicação com Deus que tenho certeza de que muitos de nós já conhecemos e praticamos. Sim, vamos nos concentrar em João capítulo 11 para destrinchar este importante tema. Estes são os que eu chamo de sacerdote inglês fuzilado. Não sei em que idiomas as pessoas estão prestes a pressionar ou... Qual é o seu idioma? Senhorita Lama, a Lama da Paz, Ishi Lama Bonita, que fala francês, e também inglês Pixama. Bom, então uma breve oração Pixama ou uma breve oração em inglês, tanto faz. Você está pronto para o culto? Agora, João, capítulo 11, versículo 1. Havia um homem gravemente doente chamado Lázaro, que residia na pitoresca e encantadora cidade de Betânia, onde também viviam Maria e sua querida irmã Marta. Esta é a introdução da história. Muito bem. Foi Maria quem ungiu o Senhor com um precioso unguento e secou seus pés com o seu próprio cabelo, cujo irmão, Lázaro, estava gravemente doente. Tudo bem? Por isso suas irmãs enviaram-lhe uma mensagem dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. E Jesus ouviu isso e disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Assim, quando soube que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois desse acontecimento, Jesus disse aos seus fiéis discípulos: Voltemos à região da Judeia, à nossa terra. Amém. Então, enquanto seguiam seu caminho, chegaram à casa de Marta e Maria, 2 irmãs muito conhecidas e queridas por Jesus. Agora, quando Jesus, o Mestre, chegou à casa de Marta e Maria, nesse momento tão significativo, creio que foi Maria também quem saiu rapidamente ao seu encontro, com grande expectativa e alegria, para recebê-lo de braços abertos. E ele estava falando com ela e outras coisas. E eles ligaram para a irmã, certo? E tudo isso. Então ele disse: Vamos até o túmulo. Muito bom. Agora, a grande maioria de nós pastores ora pelas pessoas. Você vê? Nós nem sequer oramos diretamente pelas pessoas. Nós apenas rezamos de uma forma geral. Sim, é exatamente isso que realmente fazemos. Mas Jesus, leve-me até o homem morto. Leve-me até o homem morto. Quero ver o homem morto com meus próprios olhos. E já se passaram 4 dias. Então, quando eles finalmente chegaram lá, por favor, veja o versículo 39. Sim, o versículo 39, o versículo 39. E, por favor, observe bem. Jesus, com voz clara e firme, ordenou aos presentes que removessem a pesada pedra. Agora, Marta, você sabe, ela foi quem cozinhou para Jesus. Maria era aquele tipo de garota que, se você casar com ela, vai passar fome. Entendeu? Sim. Marta era do tipo que cozinhava. Então ela sabia muito bem como a carne pode estragar completamente. Sim. Então veja o que ela disse. Ela disse: Marta, a irmã do homem que havia morrido, disse: Senhor, a esta altura já cheira muito mal, porque você sempre sente o cheiro forte e desagradável da carne que está estragando. Então ela sabia. Ela disse: Senhor, ele está morto há 4 dias. Já se passaram 4 dias. Ela sabe quanto tempo leva. Alguns não sabem cozinhar. Eles não sabem quanto tempo leva para a carne estragar. 4 dias. Versículo 40.
E Jesus, dirigindo-se a ela com profunda sabedoria e amor, disse-lhe: Não te disse eu já com toda a clareza e certeza que, se realmente creres em mim e no poder de Deus, verás a imensa e gloriosa manifestação de Deus? Ó, versículo 41, eles removeram a pedra. As sabatistas aqui. É como ir ao cemitério e dizer: cavem, tirem-no. O funeral foi na semana passada. Hoje é segunda, terça-feira. Então o funeral foi na sexta ou na quinta? Sim. Desenterre-o, tire-o, quero ver. Esse é Jesus? Sim. E Jesus levantou os olhos e então orou. Orou. Então esta é a primeira oração. Orações curtas de Ishmana. É a palavra correta. Eu disse o certo. Lishmana Navisisla. Continue me corrigindo, por favor. Oração curta em inglês. E Jesus, ao levantar os olhos, disse com profunda convicção: esta é a oração mais curta e com o maior poder que já foi dita em toda a história. Disto podemos de fato concluir que a potência liberada não é diretamente e proporcionalmente ligada à duração da oração em si, mas sim a outros fatores importantes. Frase curta. Olha, vamos ler. Então removeram a pedra e Jesus levantou os seus olhos ao céu. Pai, eu te agradeço muito porque me ouviste. Uau! O próximo. E eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está aqui presente, para que eles creiam que tu me enviaste. É como se eu estivesse realmente falando, como se alguém estivesse realmente ouvindo. Versículo 43. E esse é o fim. Quando ele disse isso, ele disse que aquele era o fim de sua oração. Vamos voltar. Quero que contemos quantas palavras comece pelo versículo 41. Começa no versículo 41. Conte as palavras para mim, Pai. Essa é uma. Agradeço por me ouvir. Quantas palavras são essas? 9. Sim, são exatamente 9 horas. 9 palavras no total. O próximo é o número 42. E eu sabia disso realmente muito perfeitamente bem. Por favor, conte-as com muita atenção. Quantas são essas neste momento? Exatamente, precisamente 36. Este número é especificamente 36. Juntas, estas são um total de 36 palavras distintas e importantes, compreendendo o conteúdo. 36 palavras. Pai, sei que sempre me ouves. Sim. Pai, sei que sempre me ouves. E sei que ouço. Mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que creiam. Voltemos ao versículo 41. Quero que vejamos quantas frases há nesta frase. Pai, agradeço-te por me ouvires. Uma oração. Vamos para a frase número 2, versículo 42. E eu sabia que você sempre me ouvia. Acho que isso também conta como uma oração. Segunda frase. Mas eu disse isso por causa das pessoas que estão aqui, para que elas acreditem que você me enviou 3. 3 frases. Ó. 3 orações proferidas com profunda e sincera fé desencadearam o maior milagre que jamais ocorreu em toda a história da humanidade, da raça humana. Então, a partir de hoje, veja, há algumas pessoas que só sabem orar em línguas por um longo período de 3 horas. E eles também acreditam firmemente que esta é a única maneira verdadeira de orar. E eu sou uma dessas pessoas que sofre com esse problema. Sim, sofro com esse problema porque estou acostumado a orar por períodos mais longos. Então, quando oro por pouco tempo, não me sinto poderoso. Por isso, eu preciso mais desta pregação do que vocês. Sim. Você sente como se não tivesse orado. Mas veja bem, você precisa realmente perceber que na vida real, no trabalho do dia a dia, no ministério, nem sempre terá a oportunidade de orar por um tempo muito longo. Às vezes você só tem uma oração curta para fazer e isso é o que importa. Você entende o que estou dizendo? E isso é tudo o que você terá. 3 frases. Uau!
E Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, certamente lhe responderá. Então, por favor, não se esqueça de fazer suas orações, mesmo que sejam curtas, em Lima. Isso está absolutamente correto e é muito importante. Amiana. A questão é, Amiana. Bem sim? Não se esqueça de rezar. Não se esqueça de rezar. Ore em inglês ou em qualquer idioma que você preferir. Vamos fazer uma oração curta e poderosa? Deus responderá. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que Deus tem. Sabe, ultimamente tenho pensado muito mais em rezar. Rezo por você sabe, rezo. A oração de fato traz um poder imenso e uma força significativa para a vida. Traga poder. Aprenda a orar. Aprenda a orar. Orar é, em essência, invocar Deus. E é algo que você realmente precisa aprender. Você sabe disso. Senhor, ensina-nos a orar. Significa, Senhor, ajuda-me a aprender a orar. Sim, rezar funciona. Orar afeta as coisas. Mude as coisas. Então, que suas orações breves e realmente sinceras, sejam muito mais do que suficientes para este momento atual. Toda vez que você tiver a oportunidade de orar, sabe, um dia o Senhor me disse, ore pelas pessoas e imponha as mãos sobre elas. Pensei, por que devo orar pelas pessoas? Quer dizer, não sei por que ele disse, orem por eles, reze por eles, reze por eles, reze por eles, reze por eles. Isso tem efeito. Você está me ouvindo? Sim. Por favor, sente-se agora mesmo. Acompanhe-me, por favor. Agora ao livro de Mateus, capítulo 26, por favor. Agora. E acredito que quando você começar a trabalhar para o Senhor, lembre-se sempre da importância de orar constantemente e buscar sua orientação. Um sacerdote sempre deve fazer uma oração. E veja, quando você estiver trabalhando, não terá a oportunidade de orar por muito tempo pelas coisas. Agora, de verdade, considere isso cuidadosamente. Eu disse para você procurar, na verdade, o livro de Lucas, capítulo 22, e vejamos o versículo 28. O versículo 28 diz assim, em sua totalidade. Agora, este é o segundo tipo de oração. O primeiro tipo são suas orações curtas em inglês. Você não entende? E o segundo tipo de oração é o que eu chamo de oração defensiva. Uma oração projetada especificamente para se defender, para se proteger. Sim, para se defender de ataques ou situações adversas. Oração defensiva. Agora, preste atenção. Vocês são verdadeiramente aqueles que permaneceram fielmente comigo em todas as minhas provações e tentações. Agora, isso é verdadeiramente muito interessante. Jesus está te dando uma qualidade pela qual Ele, de fato, vai te recompensar generosamente. Você é alguém que esteve comigo nos meus momentos de problemas, dificuldades e aflições. E aqueles de vocês que fazem parte da igreja de Vanuatu, muitos de vocês são realmente os que permaneceram firmes e leais durante as dificuldades e os desafios da igreja. Amém. Vocês são os que estiveram comigo nas minhas próprias tentações e provações pessoais. Então nunca subestime isso. Até eu, na minha vida, me lembro das pessoas que estiveram comigo nas minhas tentações, minhas dificuldades e minhas provações. E eu me lembro daqueles que simplesmente não entenderam. E eu me lembro daqueles que de fato me acusaram. E eu me lembro daqueles que infelizmente me abandonaram. E eu me lembro daqueles que eram bastante ambivalentes e não disseram sim ou não, de forma alguma. Isso é meio a meio. E eu me lembro dos traidores. Lembra de todos esses tipos de pessoas? Sim.
Mas Jesus disse: vocês que estiveram comigo em todas as minhas tentações e provações, eu nunca os esquecerei. Versículo 29. E agora vem a nomeação, a recompensa. A recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. Eu lhes concedo um reino, assim como meu Pai o concedeu a mim. Recebam suas nomeações. Recebam suas nomeações. Agora, na maioria das vezes, não sei como é em Vanuatu, mas quando chegam os reinos ou os presidentes, quando conquistam o poder político, recompensam as pessoas dando-lhes nomeações. Não sei se isso acontece neste país. Então, por exemplo, se eu apoio um presidente ou alguém muito importante e ele realmente ganha a eleição, então ele pode me ligar e dizer: ah, ótimo, ou algo assim por diante. Pastores, quero nomeá-los oficialmente ministros dos rios e lagos da nossa nação. Uma recompensa. Ou você pode me ligar e dizer que quer fazer de você secretário das árvores altas e da grama baixa. Uau, que posição verdadeiramente notável. Muito bom, realmente impressionante. Mas quando eu vier novamente, Jesus, eu também o designarei para uma posição de grande honra e lhe darei um reino eterno, assim como meu Pai Celestial o confiou a mim com toda a sua autoridade. Você está animado com isso? Versículo 30. Versículo 30. Para que você possa comer e beber. Agora, com essa nomeação, vem privilégios muito especiais. Privilégios especiais para que vocês possam comer e beber na minha mesa. No meu reino. E sentar em tronos. É assim que as pessoas são recompensadas. Coma comigo. Bem, sentados em tronos gloriosos e majestosos e de grande poder, julgando as 12 tribos de Israel. Você vai comer, beber e depois sentar em lugares importantes e de grande destaque e de honra e de grande importância e de grande valor. Quantos querem ocupar lugares importantes na terra? Sim. Eu vejo vocês sentados em lugares importantes do Senhor. Amém. E o versículo 31. E agora escute com atenção. Quando Jesus proferiu esta citação tão importante, seus olhos estavam vasculhando cuidadosamente ao redor desta maneira. E então adivinha quem ele viu? Ele viu Pedro. Eu me esqueci de você. Quando eu falava das citações, eu me esqueci de você. Sim, eu me esqueci de você. Então o Senhor, quando viu Pedro, disse: Simão, Simão, veja que Satanás pediu para ter você. Eu te tenho, mas Satanás te quer. Eu te tenho como meu homem principal. Você vai se sentar no trono e eu te designei para comer e beber comigo. Mas Satanás quer ter você no inferno com ele, para comer e beber eternamente no inferno, um lugar de tormento eterno e indescritível. E lá você estará bebendo fogo abrasador e mastigando brasas ardentes de forma profunda e insuportável e doloroso, em vez de comer ou beber algo muito verdadeiramente reconfortante. Uma vez fui recebido por um vice-presidente, na verdade um presidente muito importante de certo país, sabe? E me ofereceram iguarias requintadas. Eu me lembro. Não me lembro exatamente o que, mas cada coisa era especial e cada refeição era realmente deliciosa. Bem, normalmente não é tão fácil para mim ver coisas agradáveis, mas lá tudo era bonito. Cada coisa era, olha, muito lindo, lindo, lindo. Então era exatamente isso que Jesus tinha planejado para mim. Agora, o diabo também fez planos. E ele tem carvão, sabe? Carvão em brasa. Então ele planejou que você abrisse a boca no inferno e colocasse isso dentro. E isso queima a sua boca. Satanás desejou ardentemente ter você para te sacudir com força, como se sacode o trigo. Você se torna completamente como um papel frágil, como se de repente não fosse absolutamente nada. Sim. Um pastor contou detalhadamente como foi sua experiência quando esteve na prisão nos Estados Unidos. Ele escreveu isso em seu livro. Disse que anteriormente havia voado no prestigioso Air Force One, um avião presidencial. Ele esteve na Casa Branca muitas vezes. Agora Satanás desejava sacudi-lo completamente até que não restasse absolutamente nada dele. E ele foi sentenciado à prisão por algo que depois até disseram que foi um erro, um engano.
Sim, mas é como quando ele foi para a prisão. Dizem que vêm todos os fotógrafos e ele tem que tirar toda a sua roupa, ficar completamente nu, parado ali, e todos vêm e tiram fotos dele completamente nu para a posteridade, para que todos possam ver. Depois dizem para ele: segure seus testículos. Então você segura e levanta. Eles dizem: levante. Sim, você levanta e então eles tiram uma foto. Depois eles dizem: abaixe com cuidado. Depois eles tiram outra foto atrás, uma foto posterior. Eles tiram uma foto acima, uma foto abaixo e depois tiram uma foto final, a última foto. Todos eles. Você vê várias mulheres, todas tirando uma foto. Essa é a foto da prisão. Sim, e nunca esquecerei isso. Ele disse para você ficar parado ali e acho que eles fizeram isso mais de uma vez. Você não pode dizer: pegue o seu. Seja o que for, pegue e levante. Sim, nossa, Satanás é verdadeiramente maligno. Ah, e ele disse que quando estava absolutamente certo, eu estive lá pessoalmente. Eu voei no Air Force One com o presidente dos Estados Unidos da América, e ele me recebeu a bordo do Air Force One para voar junto com ele. Eu estive na Casa Branca e em outros lugares, e eles transformaram isso em um simples papel em absolutamente nada. Junte-se às pessoas, aos criminosos, a todo mundo, a toda a sociedade. Então quero que você saiba que esse é o plano de Satanás para você, transformar você nisso. Se você gosta de brincar com ele. Sim, se você gosta de brincar com a palavra de Deus. Então Jesus se virou e veja, o objetivo de Satanás para você é profundo, uma coisa pequena, e você percebe. Os pastores também devem ser radicais. Chegarei lá, ele disse. Simão, Simão, Satanás desejou que você não fizesse nada. Sim, mas este é o presente defensivo, um momento crucial e significativo para a proteção e resiliência da sua fé. Versículo 22. Mas eu cantei muitos louvores. Não, mas cantei várias canções de adoração. Não, mas eu orei fervorosamente e com grande devoção por você em muitas ocasiões. Então, esse objetivo insidioso e maligno de Satanás de te tornar absolutamente nada, esse objetivo malicioso será completamente e totalmente contrariado e você será defendido eficazmente disso por nada menos que o poder inabalável e supremo da oração. Mas eu orei. Então é o que Jesus sabe que impedirá a obra de Satanás. Por isso você sempre deve receber orações e orar por si mesmo. E mesmo neste caso, nem sequer eram as próprias orações dele. Ele era tolo demais para orar. Nem sequer orava. Daqui eles iam para o jardim acho que sim. Quero dizer, ele nem sequer orava. Ele adormeceu, completamente adormeceu. Então veja, é por isso que os pastores devem orar. E nós não estamos orando por isso. Nossas igrejas não estão crescendo. As pessoas estão deixando as igrejas e os membros não vêm porque Satanás está levando-os e transformando-os em nada. Um dia, um pastor estava lá tranquilamente quando de repente viu um membro de sua igreja no Facebook. Ela havia se inscrito em uma competição bastante peculiar e, para sua surpresa, um tanto inusitada. Você sabe por acaso em que competição exatamente ela tinha se inscrito? Era na competição da maior vagina. Sim, isso mesmo, no país dela, para a surpresa e o espanto de todos os presentes. E ele viu que era a líder de célula dele. Uma das suas líderes de célula havia se inscrito nessa competição, a competição da maior vagina. Ele nem sequer tinha ouvido falar de uma competição assim. Você sabia que isso existe? Vocês têm esse tipo de competição aqui? Sim. Eu nem sabia que existia uma competição assim. Então você vê que Satanás quis transformar uma líder de célula, pastora, reverenda nisso. Quero dizer, tão alto, para transformá-la nisso. Olá? É bastante, muito extremo, que é uma competição da maior vagina do mundo, de fato. E é realmente algo notável. O que é isso? Comparar vaginas e então medi-las. Então, o que estou tentando te explicar é que Satanás tem um plano muito astuto para você, para te transformar até mesmo em uma pessoa completamente louca, em um indivíduo totalmente insano, em um bêbado, em um satanista, em um curandeiro, em qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Simplesmente qualquer coisa que você possa imaginar. Você tem que ter cuidado.
E é por isso que a oração serve para proteger e defender as ovelhas, para se defender de intenções maliciosas e planos prejudiciais. Agora, como Jesus sabia o que Satanás pretendia? Quantos de vocês querem saber como Jesus sabia disso? Sim. Voltemos ao versículo 20 acima. Por onde começamos? 22 ou o quê? 28 sunt. Assim. Similarly. Número 1. Vocês são aqueles que realmente estiveram comigo em todas as minhas provações e tentações. Você vê isso? Então você deve saber que Satanás levou você em consideração por todas as suas mais boas obras e ações realizadas até este momento. Satanás colocou os olhos em você justamente por causa de suas boas obras. E de fato por suas boas obras. O próximo verso diz: Satanás designou você e eu lhe atribuo um reino que é verdadeiramente eterno e glorioso para você. Uma vez que você é designado, você se torna um alvo a ser caçado. Sim, uma vez nomeado, você definitivamente se torna um alvo sutilmente. Claro. Isso mesmo, ou seja, sim, eu concordo plenamente com o que foi dito. Amém, que assim seja e que se cumpra a vontade divina em tudo o que foi afirmado. Agora deixe-me mostrar a você. Muito bem, veja bem. Agora ele diz: Eu vos atribuo um reino, assim como meu pai o atribuiu a mim. Isso é só porque foi de fato e realmente, verdadeiramente designado. Tudo bem. Só porque você foi designado, deve saber que é um alvo muito importante e bastante evidente. Sim. Amém. Você é um alvo, sim. Então Jesus sabia disso e também havia apontado para Pedro. Portanto, toda vez que você for apontado, deve saber que é um alvo. Quando vocês são merecedores de ervas, como vocês chamam isso aqui? Capina. Quando você está cortando a grama, as partes mais altas que você corta naturalmente ficam mais baixas com o tempo. Então, quando eles veem que você está realmente se destacando e prosperando e se sobressaindo, eles querem tirá-lo completamente, eliminando-o de vez e de forma definitiva e o removerem por completo. Eu passei por isso a vida toda. Sim, é por isso que Jesus não mostrou seu ministério por 30 anos. Sim, porque assim que eles veem você se destacar, eles imediatamente querem destruí-lo completamente. Por isso você deve ser uma pessoa de oração. Sim, Deus pode te escolher e se você levar a oração de forma leviana, pode ser o mais talentoso. Tanto faz. Você está acabado. Sim, você está acabado. Se Jesus não tivesse encontrado a graça divina de orar por Pedro, com toda a sua eloquência e suas palavras, esse teria sido, sem a menor dúvida, seu trágico e lamentável fim. Portanto, a oração defensiva é muito, muito, muito importante e verdadeiramente essencial para a nossa proteção espiritual e para o nosso bem-estar interior. Amém. Todos, por favor, fiquem de pé, levantem as suas mãos e peçam a Deus com fé que lhes conceda a sua infinita graça e misericórdia.
mãos antes que ele mande uma linda e intrincada mandala. Mandaleando mamai, por favor. Mandale, por favor. Faça a mandala agora, por favor. A mandala do então. Como mandalama é um madol significativo. É um homem que graciosamente e com grande habilidade e devoção escreve o Mahabharata. Baranda e Paramanda estão todos profundamente e intrinsecamente interligados e conectados. Tisrael, junto com Lamandald e Mamamal, em última análise, leva a um pagamento completo, satisfatório e totalmente abrangente de maneira completa e totalmente satisfatória. Panamá estrangeiro, uma nação vibrante e acolhedora que se estende além de suas fronteiras geográficas, abraçando todos aqueles que a visitam ou a chamam de lar, com sua rica diversidade cultural e seu espírito de unidade. Panamá, a joia do Istmo, um caldeirão de culturas e uma ponte entre dois oceanos onde a história e a modernidade se entrelaçam em um fascinante tapete. Espírito do Senhor, uma presença divina que infunde paz, esperança e guia aos seus habitantes, abençoando a terra com sua graça e seu amor incondicional, manifestando-se na beleza natural e na cordialidade de seu povo, inspirando um futuro de prosperidade e harmonia para todos. Orem, amados irmãos e irmãs na fé, com devoção inabalável e coração sincero, para que o Deus Todo-Poderoso, em sua infinita misericórdia e poder ilimitado, lhes conceda todos os seus pedidos, seus anseios e suas necessidades mais urgentes, sempre em nome sagrado, redentor e todo-poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fundamental que mantenham uma vida de oração constante, fervorosa e perseverante, porque a oração é nossa arma mais poderosa, nossa defesa inexpugnável e nossa conexão vital na batalha espiritual que travamos a cada dia. Orem sem cessar, orem em todo momento e em toda circunstância. Orem quando sentirem necessidade e orem também quando não sentirem, porque é nesses momentos de comunhão íntima e profunda com o Criador que encontramos força sobrenatural, orientação divina, paz que excede todo entendimento e proteção celestial. A oração é o escudo que nos protege das ciladas, das armadilhas e dos ataques insidiosos do maligno. É a arma eficaz e poderosa que desfaz seus planos perversos e a luz resplandecente que dissipa as trevas da adversidade, da dúvida e do medo profundo. Se vocês negligenciarem a oração, se a abandonarem ou a minimizarem em suas vidas, ficarão vulneráveis aos ataques insidiosos, maliciosos e devastadores do inimigo que busca constantemente devorar, destruir, desanimar e desviar os filhos de Deus de seu propósito divino. Portanto, permaneçam sempre vigilantes, sóbrios e em constante oração, para que não sejam surpreendidos, enganados nem vencidos pelas artimanhas, estratagemas e tentações do adversário. Oh, sim, a oração é a chave fundamental para uma vida vitoriosa, abundante e plena em Cristo. É a âncora segura e firme da nossa alma. Em meio à tempestade, à tribulação e à incerteza, e é o caminho direto e verdadeiro para a paz profunda que excede todo o entendimento humano. Que a graça imerecida de Deus, essa dádiva divina que não conquistamos por mérito próprio, mas que nos é concedida por sua infinita bondade e misericórdia, seja a luz que ilumina cada um dos seus dias, guiando-os em todos os caminhos. Que o amor incondicional do Pai, um amor que transcende todas as barreiras e falhas humanas, que perdoa e restaura, esteja sempre presente em seus corações, fortalecendo-os em todos os momentos de alegria e de desafio e servindo como a âncora de suas almas, e que a sua presença consoladora, um refúgio seguro em meio às tempestades da vida, um bálsamo para a alma cansada e um guia constante, os acompanhe incessantemente em sua jornada de fé, uma caminhada
poderosa que chega às nossas vidas, a cada um de nós, através da oração sincera e verdadeiramente profunda. Também mamãe, ó sim, ó, obrigado pela proteção. Todo aquele que é chamado, todo aquele que está separado, que foi chamado e separado com um propósito divino, sagrado e verdadeiramente significativo, a cada um dos que Deus escolheu cuidadosamente e designou com um plano específico, detalhado e verdadeiramente maravilhoso, a cada um dos que Deus decidiu separar do mundano e usar poderosamente, usar de uma maneira especial, verdadeiramente significativa, especialmente na expansão do seu reino para a glória do seu nome e o cumprimento dos seus propósitos eternos, maravilhosos e verdadeiramente grandiosos. Deus. Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Sim, concordo plenamente, totalmente com isso, verdadeiramente. É uma afirmação completamente verdadeira e não há dúvida sobre isso. Absolutamente. É uma verdade inegável. Sim, sim. Sim. O Senhor está diligentemente elaborando um propósito em sua vida. O Senhor está protegendo você com seu amor incondicional, graça infinita e poder divino a cada momento. O Senhor está te protegendo e te levantando com sua mão poderosa e sua orientação constante. Manso non-united man som mando mandari haramadal laidra aramda amander ramandalbu. Que todos orem continuamente no Espírito com profunda e sincera devoção. Orem com grande fervor e persistência no Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ela melhora de maneira significativa, ela melhora de forma notável. Ela não melhorou absolutamente nada. Ambuana, infelizmente, o que é uma pena. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, ou sim, ou sim, ou sim, ou sim, ou sim. Que todos orem no Espírito em todo momento, com toda a oração e súplica, continuamente.
Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Prestem muita atenção a todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que os guardeis e os cumprais fielmente. Mude para a versão chinesa NBI ou Amém, para uma compreensão mais profunda e completa. Amém, por favor. Ou NBI. Isso é amplificado. Tenha cuidado para seguir todos os mandamentos que eu lhe dou hoje. Amém. Está lá. Sim. Tome cuidado. Para que vivais plenamente e para que vos multipliqueis abundantemente e para que entreis e possuais a terra maravilhosa que o Senhor jurou dar a vossos pais. Amém. Você está lendo comigo? Versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto durante todos esses 40 anos. Ok? Para quê? Para humilhar você e testar você. Olha, você nunca, de fato, poderá ter uma vida completamente sem provações ou desafios. Você será testado. Sim. Lembre-se de como o Senhor o guiou para humilhá-lo e testá-lo, para saber o que realmente havia no mais profundo do seu coração. Sim. Para ver se você obedeceria ou não aos seus mandamentos. Quantos aqui querem ser usados por Deus? É assim que Deus te usa. Ele te leva por um caminho e te prova durante todo o percurso. Versículo 3, ele te humilhou, fazendo com que sentisses fome. Então, muitas situações de humilhação fazem parte das provações. E se você não ora, pode reagir de uma forma muito negativa e prejudicial diante das suas humilhações e das suas fomes. Até mesmo o cabide faz parte da prova. Eu te alimentei com maná, comida que nem você nem seus pais conheceram, para te ensinar que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Versículo 4. Suas roupas não se gastaram, nem seus pés incharam por 40 anos. Próximo verso. Saiba, portanto, que assim como um homem disciplina seu filho em seu coração, assim o Senhor, seu Deus, disciplina você. E amém. Agora, para se tornar completamente o que Deus planejou e projetou para você, você terá que ser testado e provado em várias situações. E vocês serão postos à prova. Você será posto à prova. Você está pronto para passar pelas provas? Algumas das coisas que você está experimentando são apenas testes. São apenas testes. Deus simplesmente está te testando para ver se você será seu servo. Sim. Porque Deus prova os justos. Sim. Quantos de vocês gostariam muito mesmo de viajar de avião? Um avião completamente novo. Quantos de vocês gostariam de voar em um avião completamente novo? E o piloto anuncia: queridos passageiros, este avião nunca foi testado. Esta é a primeira vez que ele voa. Você ficaria feliz em estar nesse avião? Você mudou de ideia? Há pouco você estava gritando pronto para embarcar no avião? Sim, você não foi testado. Então, antes que o bom Deus te leve para o céu e te dê uma gloriosa coroa e te permita reinar sobre os anjos e reinar em seu reino eterno, ele vai te testar, sim. Portanto, muitas das coisas que estamos vivenciando em nossas vidas são testes. Teste após teste, após teste, após teste, após teste. Sim. Até mesmo a fome foi um teste. Portanto, as questões financeiras são um teste. Sim. A pobreza é um teste. A riqueza também é um teste. Você sabia que a riqueza era um teste? Quantos sabem que a riqueza é um teste? Devo te mostrar isso na Bíblia? Sim, vou te mostrar isso na Bíblia. Que também foi cuidadosamente preparado por homens com grande esmero. Você entende? Sim. Estamos falando do capítulo 13 de Marta, uma passagem muito significativa. Vamos ver se está disponível e se podemos encontrá-la agora mesmo.
Isso é importante, já que é o capítulo 20, o que é um detalhe crucial para a referência que estamos buscando neste momento. Aquele que recebeu a semente entre as pedras, esse é precisamente o que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com grande alegria em seu coração. Você está recebendo a palavra com verdadeira alegria em sua vida, mas ela não tem raiz em si mesmo. E quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça e se desvia do caminho. Assim, a tribulação e a perseguição são formas de provações que apagam a palavra. E essa tribulação e perseguição também podem terminar em fome, em uma situação de escassez, ou seja, uma falta de recursos e bens essenciais para a vida diária. Mas aqui está o versículo 22. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra e os cuidados deste mundo. Ok. E então, o engano das riquezas, que é tão sedutor, enganoso, e a sua ilusão. Então, as riquezas também entraram em jogo. As riquezas tiraram a palavra. Então, a pessoa com o chamado realmente não pôde resistir às riquezas. As riquezas vêm com seus enganos. Então, quando as riquezas chegaram a este lugar, ele falhou. Esse foi o fim do seu ministério. Portanto, as riquezas são uma prova. Por isso diz os cuidados, que também são mais uma prova, são chamados de espinhos. Aqueles que nos causam dificuldades e preocupações. Se você conseguir superar esses espinhos, então poderá dar frutos. Sim. Portanto, as riquezas, as responsabilidades, são provas, respostas. Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Quando têm mais responsabilidade, não se saem bem. Tornam-se improdutivas e inúteis. Sim, sou mãe, meus filhos estão aqui, vou trabalhar, faço isso e aquilo. É só isso. Então, o trabalho era uma prova. Nem sequer era uma promoção. Era apenas uma prova para ver como você se sai sob responsabilidades. É só isso. Essas são provas que apagam a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas geralmente desiste quando recebe apenas pequenas responsabilidades e tarefas. Pequenas riquezas acabam com eles, porque riquezas são como pecado. Há duas coisas que a Bíblia descreve como enganosas, e elas são muito importantes de se considerar. Um deles é o engano do pecado, e outra é o engano das riquezas. Esses dois são chamados de enganosos. Ambas são enganosas. As riquezas enganam, o dinheiro engana. Claro, pessoas ricas são completamente iludidas. A maioria das pessoas ricas está completamente enganada. É por isso que eles têm uma atitude, mesmo quando falam com você. Sim, a maioria das pessoas no comando está iludida. Sabe, eu tenho um emprego, eu tenho isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Como vou para o acampamento? Hoje, como vir a um acampamento? Você tem que estar louco. Acha que eu venho aqui? Tenho coisas para fazer. Similar. Dou graças a Deus. Sou médico e agradeço a Deus por não ter me deixado ser enganado. Ele não me enganou ao pensar que, porque sou médico, não posso trabalhar para Deus. Não sou um verdadeiro médico, mas é uma grande honra para mim. Se Deus, em sua infinita sabedoria, me chamar para servi-lo, será uma imensa honra e uma grande bênção em minha vida. Sim, é uma honra. Amém. Mas ele poderia ter me enganado e eu teria pensado, poxa, agora sou o homem dos homens. Sou o quê? Homem dos homens. Sou um médico, um profissional da saúde, um verdadeiro especialista na minha área. Você não é nada. Você não é nada. Você simplesmente tem sorte de estar na casa de Deus. Lucas estará na sua presença. Lucas será chamado por Deus. Lucas, que sorte, sorte. Que sorte a sua de estar aqui. Você está morto há muito, muito tempo, mas Jesus, tendo grande misericórdia, o salvou e o colocou aqui. Que grande bênção. Amém, sim. Quantos de vocês querem aprender a orar? As pessoas nem sempre rezaram.
Or, com sua profunda fé, colocou a presença de Deus em cena de uma maneira muito significativa. Amém. Agora vamos comigo para Gênesis capítulo 4. E em breve faremos uma pausa para o almoço. Vamos fazer uma pausa para o almoço. Quantos querem uma pausa para o almoço? Oh, não, ninguém quer uma pausa para o almoço? Gênesis capítulo 4. Por quê? Porque as pessoas dizem que não querem ir almoçar neste exato momento. Disseram a eles para não dizerem isso. O próximo tipo de oração é realmente a oração de invocação a Deus. A oração de invocar a Deus ou a oração que envolve Deus em sua vida. Isso faz com que isso envolve Deus em sua vida. Amém. Quantos querem envolver Deus em suas vidas? Você quer que Deus intervenha em Vanuatu? Você quer que Deus esteja envolvido no seu trabalho, na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho? Sim. Então existe um tipo de oração que atrai Deus. E os homens nem sempre rezaram. Gênesis capítulo 4, um livro realmente fundamental. Vamos ler então. E Adão conheceu sua mulher, Eva, e ela concebeu e deu à luz Caim. E ela disse: Eu adquiri um homem, um filho, com a ajuda do Senhor, o Senhor. E ela concebeu novamente e deu à luz seu irmão Abel. E Abel era um pastor de ovelhas, cuidando de seu rebanho com grande zelo, mas Caim era um lavrador da terra, cultivando o solo e trabalhando a terra com grande esforço e dedicação. Uau! Você já ouviu a palavra oração? Não. Como acabamos de ler, você ouviu que Caim está orando, Abel está orando, Adão está orando, Eva está orando, todos eles também estão orando? Não. Ninguém está rezando em lugar nenhum agora, neste exato momento. Deus não estava envolvido em suas vidas de uma determinada maneira. Agora, quando Deus não está em sua vida, as coisas acontecem de muitas maneiras. Então, no versículo 3, com o passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe o fruto da terra e o ofereceu como uma oferta ao Senhor, apresentando-o com grande e sincera devoção. Uau, Versículo 4. E ele trouxe-lhe os primogênitos do seu rebanho, e também a sua gordura. E o Senhor olhou para Abel e para a sua oferta. Começaram a aparecer diferenças entre os homens. Ainda assim, eles não estavam orando. Ninguém está orando. Você notou alguma oração aqui? Eles não se dedicavam à oração. Ninguém se dedicava à oração. Então não é de se estranhar que as coisas fiquem indo de um lado para o outro. Observe o que vai acontecer agora. 2 irmãos. Você consegue imaginar? Só há 2 carros em todo Vanuatu. E mesmo assim, eles se envolvem em um acidente. Quero dizer, só havia 2 irmãos em todo o mundo. E mesmo assim, houve um problema. Não havia muita gente. Só 2 pessoas e já existe um problema. É como ter apenas 2 carros na cidade e mesmo assim eles batem. É isso que acontece quando não há oração. Sim. Então essas são pessoas sem oração. Então ele trouxe os primogênitos e eles tinham. Deus disse: Eu gosto de você, Abel. Eu escolho você, Abel. Versículo 5. Mas ele não se importou com Caim e com a sua oferta, de forma alguma. E Caim foi muito rude. Versículo 6. E o Senhor? Ele disse a Caim: Por que você é tão rude e por que seu semblante está abatido? Se você fizer o mesmo, não será aceito.
As pessoas não têm sucesso e querem ser aceitas. Quando você os confronta sobre o que eles não fizeram certo, eles inventam outras coisas. Ele dirá: por que você está falando sobre isso? Temos outras coisas. E assim por diante. Se você não fizer direito, não será aceito. E se você não fizer isso bem, o pecado está à porta e o seu desejo será contra você e você o dominará. Versículo 8. E Caim deveria ter falado com Deus naquele momento, mas ele preferiu ir falar com Abel. Olhe para isso. Deus tinha acabado de falar com ele, mas ele nem queria orar. E aconteceu que eles estavam no campo. Caim se levantou. Isso sempre esteve nele. Eu estava nisso. Ele se levantou e matou seu irmão. Essas coisas estavam em sua mente. Homem perverso. E o Senhor lhe disse: onde está Abel, teu irmão? E veja a resposta descarada que ele deu a Deus. Ele disse: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Você me nomeou para cuidar e proteger dele. Veja, as pessoas que são mentirosas e perversas nunca respondem bem às perguntas. Sempre termina em uma longa discussão. Sim, sempre termina em uma longa discussão. Pessoas assim sempre têm uma reunião longa. Você nunca tem uma reunião curta com eles. Uma pergunta simples: onde está seu irmão? Ah, ele está morto. O corpo dele está aqui. Essa é a resposta. A resposta é que seu corpo está aqui. Eu o matei. Sinto muito. Você vê? Não, você não vai responder. Em vez disso, perguntei a mim mesmo: sou eu o guardião do meu irmão quando você me colocou na terra? Continue dando nomes aos animais para ajudar o padre Adam. Eu estou encarregado do irmão. Como posso ficar responsável pelo meu irmão? Ele não tem a mesma idade que eu? Ei, as pessoas podem discutir. Versículo 10. E ele disse: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue fala. O sangue tem voz. A Bíblia descreve o precioso sangue de Jesus como o sangue que fala coisas muito melhores do que o de Abel. Sim, certamente, o sangue realmente fala, o sangue do seu irmão. A própria voz do sangue do seu irmão clama a mim da terra, incessantemente, sem parar. Versículo 11 da Bíblia Sagrada. Versículo 11. E agora você está completamente e irrevogavelmente expulso da terra. Esta mesma terra que abriu a sua boca para receber de suas mãos, de forma tão cruel e injusta, o sangue inocente do seu próprio irmão. É neste momento crucial que começamos a ouvir a palavra maldição na Bíblia, proferida diretamente por Deus. Deus amaldiçoe Caim por este ato terrível e suas consequências eternas. Deus amaldiçoou Caim. Amaldiçoar é algo que Deus nos ensinou. É de Deus amaldiçoar? Sim, é de Deus amaldiçoar. Quando digo que é algo divino, quero dizer que é algo que foi realmente praticado por Deus. Deus, assim sendo, em resposta ao mal, amaldiçoou. De fato, ele disse que amaldiçoou Caim. Uau! Que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. De agora em diante, a partir de agora, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará nem a sua força, nem o seu fruto. Observe bem, isso também foi uma maldição pesada, severa e significativa sobre a própria terra. Volte ao versículo anterior. Agora que você amaldiçoou, você veio, eu também agora te amaldiçoo. Depois vem para a terra. Então a terra já não dará a sua força produtiva e vital. Por isso há algumas partes da terra que não produzem absolutamente nada de forma alguma, permanecendo estéreis. E há algumas partes que produzem muito, uma grande quantidade e em abundância, de maneira generosa e profícua. Recentemente estive em um país, em uma pequena, mas significativa parte do país. Essa parte tem cerca de 90% de tudo o que esse país possui de forma geral. O país é muito pequeno. Todo o país depende desse pequeno e crucial lugar. Sim, porque há alguns lugares que estão verdadeiramente amaldiçoados. Um fugitivo, um homem que foge e um vagabundo. Um vagabundo é uma pessoa sem valor. Um vagabundo é uma pessoa completamente inútil, bom para absolutamente nada no idioma inglês. Não há nada pior do que dizer a alguém que ela não serve para nada.
vagabundo, desperdício. Você é um homem desperdiçado? Você é um homem inútil ou tudo isso? Porque eles não oram durante todo esse tempo. Sabe, você já ouviu falar de alguém que ore melhor? 13. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais, realmente muito grande e insuportável. Meu castigo é grande demais. As maldições são uma forma de castigo, por acaso, ou algo mais? Sim, as maldições são uma forma de castigo. Ore agora, para que sua alma nunca seja amaldiçoada. Você desejará experimentar outro tipo de castigos e punições severas. Veja, cada castigo tem sua própria tortura, mas você vai desejar nunca ter sido amaldiçoado. Estamos prestes a almoçar. Cuidado, meu castigo é grande demais. O castigo é a maldição. Versículo 14. Eis que hoje, neste exato momento, me lanças da face da terra e serei escondido da tua presença. E serei um fugitivo e um vagabundo, um errante na terra. E acontecerá que qualquer pessoa que me encontrar, certamente me matará. Versículo 15. E o Senhor, com sua voz poderosa, lhe disse: Qualquer que matar Caim será castigado 7 vezes mais. Esta é uma outra maldição, uma punição severa. Assim, há muitos casos no sistema que são destinados tanto a proteger quanto a castigar. São, em essência, elas tanto punições quanto uma forma de proteção. E o Senhor pôs um sinal distintivo e visível sobre Caim, para que ninguém que o encontrasse pelo caminho, em sua jornada, o matasse. Versículo 16. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, uma região geográfica situada a leste do Éden, o jardim original e paradisíaco. Você está prestando atenção. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim deu à luz seu filho Enoque e construiu uma cidade e lhe deu o nome de seu filho primogênito Enoque, em homenagem a ele e para comemorar seu legado. Se você está assistindo agora, é muito importante que você preste atenção. Quero que você veja todas essas pessoas. Nenhum deles era particularmente afeito à oração. E de fato, até o nascimento de Enoque e Erade, eles não demonstraram nenhuma inclinação por ela. Iade gerou o seu filho Meujael, e Meujael, por sua vez, gerou o seu filho Lameque. E Meujael, em seu devido tempo, gerou o seu filho Lameque. Não se pode dizer nada de notável sobre nenhum desses personagens. Todos eles eram simplesmente pessoas em Vanuatu, no sistema. Agora, Lameque fez algo interessante. Ele tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Sila. A poligamia é uma prática antiga, sem nenhum comentário da parte de Deus. Como assim? Nenhum comentário de Deus. Muito antiga, desde o princípio dos tempos. Desde o princípio dos tempos, sim, desde o início de tudo o que existe. Ada e Sila. Agora, a Ada. E ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que possuem gado. Então Jabal entrou no sistema e se dedicava a fabricar tendas, como fazer barracas e viajar com sua casa como as caravanas. E também ter muitas vacas e gado. Esse é Jabal. Adão e Jabal. Você está comigo? Adão ou é Jabal? Sim. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal. Jubal estava interessado nisso. Música. Não era assim antes? Quando você vai à igreja, você vê que ela tem o nome dele. Ele fez um assento especial. Ele comprou o órgão para a igreja. Ele comprou o púlpito para a igreja. Muitas coisas para a igreja. Mas minha esposa disse que nem sempre foi assim. Eu disse, como era antes? Ela disse, um verdadeiro artista.
Sempre que havia uma banda tocando ou nas festas, as pessoas vinham e se divertiam muito. Enfim, era um estilo de vida completamente diferente. Ah, sim. E até que um dia ele teve uma crise pessoal. Ah, sim. E quando essa crise profunda e avassaladora chegou e acabou completamente com ele, foi uma experiência realmente muito diferente e verdadeiramente transformadora. Nunca mais aquelas festas, nunca mais aquele tipo de vida. Todas aquelas pessoas, ele não levava mais ninguém para casa. Agora, a vida dele era a igreja, Deus e a oração. E ele sempre louvava ao Senhor com profunda devoção. Sim. E meu sogro, já um ancião sábio, me contou detalhadamente como tudo aconteceu. Ele me relatou com uma grande clareza. Um dia foi assim mesmo que eu me tornei um milionário, porque de fato ele era um homem muito, muito rico. E acrescentou que não existe problema algum neste vasto e imenso mundo que ele não tenha presenciado antes. Não há problema neste mundo que ele não tenha visto antes. Assim, é necessário que o homem se aproxime de Deus. Você está me ouvindo ou decidiu não me escutar? Sim, sim. Ele mudou radicalmente e agora o foco principal de tudo em sua vida era sobre Deus. Tudo sobre oração constante e profunda. Tudo sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Então existem diferentes tipos de pessoas. Aqueles que invocam a Deus e aqueles que não envolvem Deus em nada. Sim, não tem nada. Todos eles podem ser pessoas ricas. Todos podem ter. Meu sogro não era um homem pobre. Não, não, não. Isso realmente não aconteceu até que ele finalmente morreu. Eu nunca. Eu realmente tenho que dar $10 ao meu pai. É uma dívida importante que preciso saldar e é algo que me pesa. Ao meu sogro e ao meu pai também. Nunca tive esse costume. Ele preferia nos dar dinheiro. Quando o visitávamos, ele nos dava dinheiro. Ele comprava gasolina e dava para todo mundo. Pegava dinheiro e dava para cada criança, para todo mundo, dinheiro no carro. Então havia 7 pessoas e ele dava dinheiro para cada uma delas, além do combustível, além do que fosse, além de cheques. Ele não era um homem pobre, mas por Deus ele dizia: venham orar. Uma vez ele me disse: você se parece com Jesus. Sim, ele disse: você se parece com Jesus. Sim. Você sabe, existem diferentes tipos de pessoas e diferentes abordagens. Todos esses indivíduos, todos esses caras diziam consistentemente: o Kikebal ou Lame Cajuba, ou então vamos à igreja, vamos orar. Não havia absolutamente nada em suas vidas ou em suas palavras que não envolvesse a presença e a importância de Deus. Deus não faz parte das coisas deles. Foi só quando nasceu o neto de Adão, através de Sete, que as pessoas começaram a orar nesta terra. Tantas pessoas já haviam nascido. Todos eram músicos. Alguns eram músicos de instrumentos, outros eram soldados. O ferro deve obedecer. Outros eram polígamos, outros eram assassinos. Coisas diferentes. Depois vem Sete com uma mentalidade bem diferente em relação a Deus. Para ele, Deus é de fato muito importante e fundamental. Existe um Deus. Deus fez o céu e a terra. Vou envolver Deus e quero Deus. Eu quero Deus. Então não se levante da cama amanhã sem envolver Deus. Não seja daqueles que não envolvem nem incluem Deus de uma forma grande e real em sua vida. Este é um tipo especial de oração. Invocar Deus, envolver Deus em tudo. Todos devem saber que você ora. Se você tem vergonha de orar na frente de algum membro da sua família, se não quer que as pessoas te vejam falando em línguas, você está na casa errada. Você está na casa errada. Ninguém deve se envergonhar de falar em línguas ou de orar na sua casa. Na sua casa. Sua casa também é uma casa de oração. Sua casa é uma casa de Deus. É uma casa para Deus. Sua casa é uma casa para Deus. É uma casa para Deus. Sim, aqui oramos. Aqui cremos em Deus. Sim, aqueles de vocês que são tímidos quando vão ao restaurante comer, pensam que já é hora porque a comida chegou e então ficam olhando para ver se as pessoas estão te observando, para ver se você vai orar e aí simplesmente ora em silêncio. Amém. E você começa a comer, você deve conseguir levantar a mão no restaurante. Diga a ele: Jesus, obrigado. Obrigado por me dar esta comida.
Jesus, obrigado por me abençoar. Jesus, obrigado pelo seu poder poderoso que flui em minha vida. Você está realmente pronto para invocar o poder de Deus em sua vida? Sim, Deus certamente o abençoará cada vez mais abundantemente à medida que você o invocar com fé. Você está realmente muito entusiasmado para orar agora, não é mesmo? Isso também não é incrivelmente emocionante? Sim. Gênesis capítulo 26. Oh, me desculpe muito. Gênesis capítulo 12. Que tipo de pessoa é aquela que realmente se envolve de coração com Deus? Amém. Agora, o Senhor havia dito: saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu lhe mostrarei, e ali farei de você uma grande nação e o abençoarei. Eu lhe mostrarei o caminho certo e farei de você uma nação verdadeiramente grande e poderosa. E o abençoarei abundantemente e engrandecerei seu nome de forma significativa, e você será uma grande bênção para muitos. Abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Agora, veja bem, as bênçãos e as maldições são, em sua própria essência, canais espirituais poderosos. Sim, são motores espirituais que são usados para projetar e manifestar a vontade de Deus. Elas projetam a vontade de Deus. Elas projetam os castigos, elas projetam as restrições. Elas projetam a vontade de Deus. E elas projetam a proteção neste mundo para que o mal não se espalhe demais. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Assim Abraão partiu, exatamente como o Senhor Deus lhe havia dito. E Abraão levou consigo Sarai, sua amada esposa, e Ló, seu sobrinho, e todas as almas que eles haviam reunido e adquirido em Harã. E então partiram para ir à terra de Canaã. Abraão passou pela terra até o lugar sagrado de Siquém, no planalto de Moré, e os cananeus já estavam habitando naquela terra. E o Senhor te apareceu, Abraão, e à tua descendência darei esta terra. Toda a profecia falada sobre sua vida se tornará realidade. E dali então passou para o monte que está ao oriente, e armou sua tenda ali, tendo sede, uma cidade realmente muito importante ao oeste, e Rai, outra localidade bastante significativa ao leste. E ali, nesse lugar específico e bem definido, você está aí, e construiu um altar ao Senhor, um lugar sagrado de adoração, e invocou solenemente o nome do Senhor, pedindo sua orientação e bênção. O amigo de Deus, veja bem, não pode ir muito longe em sua jornada espiritual sem envolver e depender completamente do Deus Todo-Poderoso. Ele fez um apelo sincero e profundo ao nome do Senhor. Você pode observar os claros e fundamentais começos da oração e da comunicação divina nesses veneráveis patriarcas e nesses pais da fé. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, deseja ardentemente pessoas de fé e obediência como Abraão. Pessoas como Sede e Enós, quem trará ao mundo a inclusão verdadeiramente divina de Deus? Sabe, às vezes, quando eu olho para a Europa e para a América, sabe, é quase uma ofensa grave mencionar o nome de Deus ou até mesmo falar sobre ele. Também é assim em Vanuatu? Não, graças a Deus. É como uma ofensa. Não diga Deus. Não fale de religião. Por favor, não faça isso. Nos hospitais não é permitido orar pelas pessoas. Não é permitido mencionar Deus quando as pessoas estão morrendo. Sabe, eles têm hospitais especiais para pessoas que estão morrendo. Elas estão prestes a morrer. Talvez lhes restem umas 3 semanas ou alguns dias e estão prestes a morrer. Você não pode dizer Deus. Você não pode perguntar, você quer Deus? Você não pode aconselhar quando há um acidente de avião. Estão aconselhando as pessoas? Você não pode usar a palavra Deus. Um dia eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher verdadeiramente muito interessante na América do Sul, especificamente durante uma viagem que fiz. Ela tinha consigo 4 alemães brancos que estavam a acompanhando-a. E eu perguntei a ele, quem são essas pessoas? Ele disse que essas pessoas estão deprimidas. E são mesmo. Sim, deprimido. Então meu trabalho é um contrato.
Eu os levo a lugares diferentes para encorajá-los e levantar seu ânimo. Você viu aquelas pessoas? Sim, eram 4 ou 5. E o trabalho dele era: eles estavam deprimidos, estavam tristes, então ela os leva para todos os lugares. Eles têm dinheiro, então podem pagar. Então ela os leva para diferentes países para experimentar coisas diferentes e fazê-los felizes. Não havia sentido nesta vida, porque você vê que Alemanha, Suíça, Suécia, França pararam de invocar a Deus. São como a Mequi, Yuval e João, e o que mais vier. E esses indivíduos que não incluem Deus em suas vidas. A oração é, de fato, incluir Deus na sua vida. A oração é, verdadeiramente, incluir Deus na sua vida. A oração é incluir Deus na sua vida. Uma vez estive na Alemanha, em uma cidade onde Karl Marx começou suas obras. E me disseram, nesta grande cidade, em metade dos quartos, vive apenas uma única pessoa. Eles não têm mais ninguém. Eles disseram que é uma depressão profunda, uma grande tristeza se eles fabricam veículos da prestigiosa marca BMW. Saber? E hoje, se você estiver construindo um carro, você mesmo pode fazer isso com um computador. E então você diz, é isso que eu quero. E eles fazem isso com você. É como uma máquina, tão rápido. Eles fazem um BMW para você, agora mesmo você já o tem. Que eles têm tudo, mas não invocam a Deus. Mas quanto a Abraão, ele invocou a Deus. E eu te digo até hoje, aqueles que verdadeiramente invocam a Deus, os que dedicam tempo para orar, os que realmente conhecem a Deus e os que clamam fervorosamente a Deus, são notavelmente diferentes daqueles que infelizmente deixaram Deus de lado em suas vidas. Que você seja sempre alguém que inclua Deus em sua vida diária e louve a Deus com todo o seu coração. Ó Deus, envolve-te na minha vida, na minha família, envolve-te no que estou fazendo. Quando Abraão chegou, edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Um Deus que você não pode ver, mas ele creu nele e orou. Que a sua vida seja sempre uma vida de invocação a Deus, envolvendo Deus profundamente. Deixe que sua esposa esteja totalmente envolvida com Deus. Deixe seu filho também. As crianças devem se envolver com Deus verdadeiramente. Deixe que tudo o que estiver sob o seu controle venha e clame ao Senhor e envolva a Deus nisso. E será uma bênção para você. Sem ele não podemos fazer nada. Sem ele não podemos fazer nada. Abraão invocou o Senhor. Eu gosto muito desse tipo de oração, o tipo de oração que verdadeiramente respeita a Deus. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Que bênção. Você está comigo? Faremos nossa merecida e bem-vinda pausa para almoço muito em breve, em alguns minutos. Agora, este é Isaac, nosso novo e valioso colega que está aqui conosco hoje. Você está pronto para ouvir sobre Isaac? Versículo 23. E ele foi da dança para Batesseba para Bexeba. E o versículo 24 nos relata que o Senhor lhe apareceu naquela noite escura e disse com uma voz clara e poderosa: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, aquele que invoca e busca a Deus com todo o seu coração. Eu sou o Deus de Abraão, seu amado pai. Uau, que momento tão significativo e cheio de revelação. Não tenha medo, pois eu estou sempre com você. Veja bem, essas são pessoas que incluíam Deus, mas estou mostrando isso a você. É por essa razão que li a genealogia completa de Caim. E veja, Deus nem a oração são mencionados em absoluto. Até que Sete, o outro filho de Adão, o substituto de Abel, aparece em cena. Nesse momento crucial, ele diz: Eu estou contigo e prometo te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência com toda a certeza por amor ao meu fiel servo Abraão e serei o teu Deus. E ali edificou um altar, um lugar de adoração e invocou o nome do Senhor, o Deus verdadeiro. E ali armou sua tenda, estabelecendo sua morada. E ali, nesse mesmo lugar, os servos de Isaac cavaram um poço, uma fonte vital e realmente preciosa de água. Que grande e verdadeira bênção. Veja, ele invocou o nome do Senhor. Ele acrescentou Deus a essa bênção em sua vida, uma bênção verdadeiramente divina. Não é fantástico?
Não é incrível? Sim, sim, sim. E observe no versículo 12 que ele era um homem muito pobre, um homem realmente humilde e modesto, com uma vida simples, realmente simples. Gênesis capítulo 26. Veja o versículo 12. Veja como ele diz rapidamente. Isaac semeou naquela terra e colheu naquele ano 100 vezes mais. E versículo 13. Algumas pessoas não gostam do número 13, mas veja o que está acontecendo. O número 13. O homem prosperou muito e continuou crescendo até se tornar muito, 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 muito grande. Muito, 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 muito grande. Ele é um homem que invocou o Senhor. Então ele está clamando a Deus. Não é porque você é burro, não é porque você é pobre, não é porque você não tem nada para fazer. Pessoas muito, muito grandes. Nunca ouvi ninguém ser descrito dessa forma desde que nasci, além de Isaac. Isaac é descrito de uma forma ainda maior que Abraão. E ele está descrevendo o mais velho, o primogênito, com Jacó. Versículo 13. O homem prosperou muito, continuou crescendo e se tornou extremamente rico. E então, o que aconteceu a seguir? O próximo versículo diz: e os filisteus ficaram com inveja dele. Ele tinha grandes rebanhos e muito gado, um número realmente grande de servos, e ainda assim ele orava, ele rezou. Vocês têm reuniões de café da manhã do Evangelho Pleno aqui? Você já comeu isso aqui antes? Do Evangelho completo. Evangelho completo. Homens de negócios. Ainda não chegou Rabi Vanoa, ou em um dia específico, eu estava em algum lugar e havia um milionário muito importante e bastante conhecido no meio dos negócios, um indivíduo de grande influência e reputação. E ele foi a esse culto na igreja, era uma reunião de café da manhã, um evento social e espiritual, e disse que realmente levantou as mãos e achava que era um homem verdadeiramente humilde, com uma atitude de genuína modéstia. Então, quando finalmente abriu os olhos com o canto esquerdo do olho, ele viu alguém que era um trilionário, uma pessoa de imensa fortuna e grande riqueza, deitado ali no chão, completamente imóvel. O trilionário estava deitado no chão, orando e adorando a Deus com seu terno e tudo. E então ele disse: se um trilionário está deitado no chão, eu, um simples milionário, o que deveria fazer também? Ele se deitou completamente no chão e decidiu louvar a Deus. Aleluia. Vamos invocar o Senhor. Não importa o quão grande sejamos, não importa o quão grande você se torne, vamos invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o Senhor? Não importa o quão grande você seja, não importa quem você seja, não importa o que você tenha, não importa seu nome, seu sobrenome, sua herança, de onde você vem, não importa o quão grande você seja, vamos invocar a Deus. Deus é grande, Deus é alguém. Precisamos acrescentar Deus à nossa vida diária e Deus vai nos abençoar poderosamente. Você está entusiasmado com Deus? Deus é um Deus bom. Você está pronto para se juntar ao Pai de todas as orações colocadas em nós e também invocar o nome do Senhor e clamar ao Senhor? Que bênção muito incrível. Levante a mão e agradeça a Ele. Pai, nós te agradecemos. Espanol, which could be a name or a place. Shenberizoma, another unique name, hombre, meaning man in Spanish. El Pas Calamara, translating to the Calamari Pass or the Calamari Step. Dead are Calamara, possibly indicating a deceased individual or a specific event. Calamara repeated for emphasis. Salmo 86, versículo 5, which means Psalm 86, verse 5, providing a biblical reference. Salmo 86, versículo 5. Verdadeiramente belo e profundamente significativo, porque tu, ó Senhor, és intrinsecamente bom e sempre disposto a perdoar com grande misericórdia e compaixão, mostrando teu imenso amor e bondade para com todos. Tu, ó Deus, és verdadeiramente bom e compassivamente perdoador, abundante em tua imensa e grande misericórdia, para com todos aqueles que, de coração sincero, verdadeiramente te invocam. Deus é verdadeiramente abundante em sua misericórdia e está sempre disposto a perdoar todos aqueles que o invocam com fé. Levante suas mãos santas e invoque a Deus em todo e qualquer lugar. Não seja como alguém que não invoca a Deus, que não inclui Deus em sua vida em cada um dos aspectos de sua existência.
Você tem certeza de que está pronto para fazer uma promessa a Deus? Salmo 116, versículo 2. Salmo 116, versículo 2. Porque ele inclinou seu ouvido para mim. Por isso o invocarei enquanto eu viver. Quantos de vocês estão realmente prontos para invocar a Deus em suas vidas? Enquanto viver, levante sua mão e agradeça a Deus. Você está invocando a Deus? Enquanto tivermos fôlego de vida e existirmos neste mundo, nossa missão e nosso privilégio será invocar o Senhor com todo o nosso ser, elevando nossas vozes e clamando pelo seu santo e poderoso nome. Pai Celestial, te damos infinitas graças e expressamos nossa mais profunda gratidão por cada uma das bênçãos, provisões, proteção e amor incondicional que nos concedeste e derramaste sobre nós ao longo deste dia. Reconhecemos a tua imensa fidelidade e a tua bondade em cada momento. Em nome sagrado e redentor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que nos deu acesso direto ao teu glorioso trono de graça, elevamos esta oração com fé e esperança. Amém.